Sexta-feira. Oremos. Senhor Deus, que é maravilhoso. Senhor, primeiramente, eu quero te dar graça às nossas vidas, por estarmos aqui, pela tua graça, por termos alcançado o seu pecado. Grandes são as batalhas, são as lutas que temos ao decorrer da semana. O inimigo, que muitas das vezes quer nos estragar, quer nos derrubar, nos desanimar. Mas ainda estamos aqui de pé, alegres e contentes de estar na tua presença. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, sabe os nossos desejos, os nossos anseios, e bem faz o melhor por cada um de nós. Senhor, com tuas mãos, cada pedido de oração, a qual aqui foi solicitado, como a nossa irmã Marta, que pediu pela sua filha, que ao domingo tomará aquele voo de volta ao Rio de Janeiro, para tomar continuidade aos meus estudos. Senhor, alegre o coração daquela jovem, protege ela, abra a sua mente para que ela possa buscar o entendimento, segundo aquilo que o homem pode passar, mas que a sua confiança possa estar debaixo de ti, que ela possa entender que a medicina pode ter grandezas, pode ter coisas que podem salvar muitas vidas, mas aquilo a qual a medicina não salva, o Senhor pode salvar. Então, se eu te peço a vida daquela jovem, que ela vá em segurança, que ela possa passar essa temporada novamente, que tudo possa correr bem na sua estadia lá. Senhor, tome tuas mãos também a vida da nossa irmã Marli, mãe da nossa irmã Liliana. Esta qual já sabemos as suas limitações, e a Miriam, como filha, fica preocupada, pois é sua mãe, e quem não ama grandemente a sua mãe. Mas, Senhor, tome tuas mãos a vida da Marli ali, sabe do coração dela, da sua serventia a ti, sabe dos seus desejos. Senhor, que o Senhor possa melhorar as suas enfermidades físicas, que o Senhor possa estar guardando a tua filha, que o Senhor possa dar alegria a ela, em tudo aquilo a qual ela já te pediu, ou ainda espera de ti. Que ela saiba que tudo é conforme aquilo que o Senhor tem por cada um de nós. Senhor, que o Senhor também a vida desse homem, mas a dona Rosângela, pessoal que eu conheço, a dona Rosângela, e até já vi o seu esposo, quando a minha esposa bem relatou o que aconteceu com ele, e que o Senhor possa estar dando, Senhor, a cura àquele homem, se possível for, que ele possa curar não só o físico, mas também que ele possa ver quão grande o Senhor tem, quão grandes coisas tem feito em sua vida, pois o Senhor primeiro o impediu para que ele viesse andar, ele não pôde mais andar, e agora ele perdeu esse membro, Senhor, mas ele ainda está vivo, que ele possa encontrar alegria, Senhor, que ele não venha em depressão, em angústia, solidão, algo parecido, que ele possa ainda continuar sendo um homem que pode servir grandemente dentro do seu lar, e que um dia ele possa enxergar a tua luz assim como nós já enxergamos. Senhor, toma em tuas mãos a vida da Naná, sobrinha da minha esposa, a qual eu conheço, e que está passando por esse processo, por uma doença que sabemos que, como qualquer coisa, pode levar à morte, mas continua uma doença a qual já quer maltratar os corpos, quer destruir uma pessoa, mas Senhor, eu sou conheço aquela jovem, ainda não. Que o Senhor possa estar curando, se não for o seu corpo, mas também a sua alma, Senhor. O Senhor sabe das coisas que ela faz, o Senhor bem a conhece, não estamos aqui para julgar ou a condenar tal pessoa. Eu só te peço misericórdia, não só para a Naná, mas para a vida da sua mãe também, a minha cunhada, a Aline, que eu vejo ao longo do tempo a sua deficiência, a qual tem matado ela, destruído ela e pode levar à destruição total do seu lar. E nós sabemos que quando uma casa cai, Senhor, todo o restante cai. Os filhos, os netos, todo mundo sofre. E eu vejo ali uma mulher que está com deficiência, Senhor, que precisa mudar, precisa enxergar aquilo que o Senhor já fez um dia na sua vida. Perdoa as suas transgressões, aquilo que ela não tem te agradado, que um dia ela possa enxergar, Senhor, a tua luz, assim como eu já te falei, como cada um de nós enxergamos. Como a vida de Leonardo, Senhor, aquele jovem, está em tuas mãos, Senhor, a vida daquele homem, a continuação daquele lar, daqueles filhos que podem não ter a chance de ver o pai,
de crescer junto, mas também podem, pois eu tenho um Deus que tudo faz, um Deus que tudo pode. E como Deus, nosso irmão Paulo já falou outras vezes, ele já resolveu, Senhor, reconhecer que é pecador e já foi lavado. Que ele não venha cair em caminhos maus, que ele não venha, Senhor, desistir de Ti. E que se for de partir, que ele possa partir em paz, partir contigo. Nós sabemos que ela pode encontrar a paz eterna. Pois esse mundo, embora seja muito bonito, as suas coisas, ele nos traz dores, nos traz cansaço físico, angústia, solidão, às vezes até desprezo. Mas nós vemos um Deus que está a restaurar cada um de nós. Senhor, nas tuas mãos, a vida de cada servo teu, a da igreja do Barroso, de cada servado do Zé Valdo, Rosalina, Tarapuru, Horizonte. Onde estiver, Senhor, uma pessoa que esteja realmente voltada a fazer a tua vontade. Que o Senhor possa estar com cada um neste momento. Que o Senhor possa levar os seus corações em direcionamento a Ti, Senhor. E que o Senhor possa estar, Senhor, desde já preparando ali aquela rua onde o Robson mora, pois temos um planejamento de fazer ali um evangelismo. O Robson é um jovem que nós já conhecemos, já foi dado a ele o estudo, mas é um que ainda insiste em continuar os seus caminhos. Caminhos que para ele parecem ser bons, mas nós sabemos que para ti só levam à perdição. Mas é um jovem, inteligente, que necessita, Senhor, buscar saber e fazer a tua vontade, Senhor. Olha por cada um de nós, recebe nosso louvor, nossa adoração, e que tudo, Senhor, venha ser para a honra e glória do teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Por eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi teu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Senhor, quem entrará no santuário pra te adorar, Senhor, quem entrará no santuário pra te adorar,
Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidade, quem sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, retira a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, retira as vaidades e ensina-me a amar. Mantos e palmas espalhando vai O povo alegre de Jerusalém, lá bem ao longe se começa a ver o Filho do Homem que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor, como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar ao que? A Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Seus olhos são seus pés direitos, suas mãos poderosas. Vai, bom? Grande, Vai, irmão, você tá bem? Olha, tudo bom, Luiz? Tudo bem, Cadê você vai pôr, cara? Meu filho tá inadimplente. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite, mano. Eu creio que vocês já assistiram aqueles filmes de guerra que o soldado vai na frente e os prisioneiros tudo acorrentados atrás. Roma, eles gostavam muito de mostrar o seu poderio.
e os capitães da cidade de Roma, ele, quando ganhava a guerra, ele trazia seus prisioneiros e lá na cidade soltavam um aroma, um cheiro. Então, Paulo ele usa essa ilustração para mostrar que cada um de nós temos um aroma de Cristo. E esse aroma, ele está de acordo com a palavra de Deus, que tem que ser sempre sim. Às vezes, tanto as nossas palavras como também as nossas vidas. E aí, irmão, a gente vai ter esse aroma de vida e vamos ter também um aroma de morte. Morte para quem? Para aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus. E vida, e aroma de vida para aqueles que estão se entregando a Deus. Então, aqueles soldados romanos, eles sentiam um cheiro só. Aí tinha o cheiro de vitória, mas também existia o cheiro da morte. Aqueles homens que iam acorrentados, eles sabiam que iam morrer, né, no final ia ser degolado. E quando os generais iam se desvestir, mas existia o cheiro de vida. Então, Paulo usou essa situação para cada um de nós, mostrando que nós somos vitoriosos em Cristo. O nosso aroma é um só. É um só. E esse aroma que nós levamos para as pessoas pode ter vida e pode ter morte. Depende da pessoa. Porque a nossa palavra ela não é mercadejada, como muitas pessoas aí andam fazendo, né? Fala, se o teu bolso é recheado, né? Então eu vou falar, não palavras duras para você. Não palavras duras. Então, as palavras duras que a Bíblia tem é para nos corrigir, para nos repreender, para nos conduzir, né, a uma vida santa, né? Para a gente ser um homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para todo mundo. Então, a nossa vida é assim. Nós estamos aqui nos aperfeiçoando. A imagem daquele que nos tirou das trevas para a sua luz. Então, a gente vamos sofrer arranhões. Os arranhões vão ser grandes, né? Mas é preciso que a gente tente aceitar. O próprio apóstolo Paulo, nessa carta, ele estava defendendo o apostolado dele. Então, nós somos, né, o amor de Cristo. Vamos abrir aí em 2 Coríntios. Vamos efetivar assim uma hora, capítulo 2, versículo 14. Nós estamos no versículo 14 até o 17. Quem que pode ler também? Deixa eu ler. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 17, né? Isso. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salvam e nós que se perdem. Para este certamente cheiro de morte, para morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus.
Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O que deu para entender desses 4 versículos? Porque a graça de Deus, né, ela sempre está entre nós. E um detalhe aqui no 17, quando ele fala, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aqui eu acho que ele fala sobre os falsos profetas, né? Ou, como pode dizer, talvez os enganadores, né, da palavra de Deus. Até mesmo as pessoas que estavam lá dizendo que Paulo não era apóstolo. Tinha pessoas lá dizendo que ele não era apóstolo, porque ele não tinha vindo da linhagem daqueles apóstolos. E ele estava defendendo o apostolado dele. Então, Paulo está dizendo que a nossa palavra, as nossas ações, ela traz a nossa presença, ela pode surgir 2 tipos de cheiro. Cheiro de condenação e cheiro de salvação. Por que ele não mercadejava a palavra, mas ele falava o que Deus realmente queria que ele falasse? A mesma coisa que Jesus Cristo, lá no capítulo 12 lá de João, diz, olha, eu não vim para condenar. Então nós não vemos para condenar ninguém. Nós saímos aí para salvar. Mas se as pessoas não aceitam as nossas palavras, vai ter quem julgue. A própria palavra que Jesus deixou, essa vai julgar no dia do Deus. Então é por isso que nós temos realmente esse cheiro de vida para quem aceita a palavra e cheiro de morte para quem recusa. Mas interessante é aquilo que a gente vê sobre o caráter de Paulo, né? Isso. Porque aqui era questionado sobre realmente o que ele era. Mas aqui a gente vai poder entender que até tal ponto nós vemos todo o período de construção do ministério de Paulo. Aquilo que ele vinha fazendo quando ele estava passando. Então era isso que era observado e era isso que fazia, eu posso dizer, era isso que certificava, era esse tipo de garantia que tinha sobre Paulo ser um apóstolo. É pela sua conduta, pelo que ele vinha fazendo. Porque, como fala bem aqui no 17, ó, no capítulo 15, ó, porque para Deus somos bons cheios de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para que antes, certamente cheio de morte para a morte, mas para aqueles cheios de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Então, nós estamos debaixo da tua sujeição, né? O Yuri falou a questão do cheio bom de vida e a questão do cheio de morte. Mas Paulo aqui em si, nós podemos observar a questão do cheio de vida porque é devido àquilo que ele já vem fazendo. Então, a nossa conduta como cristão, ela não deve só se basear diante da igreja, diante da comunidade. A comunidade pode olhar para o irmão e pode dizer, nossa, que homem santo, que homem temente, está sempre nas coisas, participando e tal. Mas a vizinhança do Cláudio, a esposa do Cláudio, os filhos do Cláudio, os colegas de trabalho do Cláudio, os alunos da universidade, como é que eles estão sentindo o cheiro do Cláudio? O Cláudio ele só é santo no meio da comunidade cristã ou ele é santo em todo local? Paulo aqui estava sendo santo em todo local, ele estava sendo bem visto por aquilo que ele já vinha fazendo. Então nós vamos ter esse cheiro de vida se realmente nós estivermos praticando. Porque se nós andamos ali disfarçados, nós estamos ali em cima do muro. E hora ou outra vai cair. Na hora que cair, você está lá. Se vai cheirar bom, não sei, ou mal também não sei. Mas que nós devemos andar atento.
é em ter cuidado nisso aí que talvez tenha praticado de errado. Porque Paulo aqui, se eu tivesse praticado alguma coisa de errado, ele não teria nem o poder de falar sobre isso aqui. Ele teria essa autoridade. Porque nós vamos falar aqui, não pode dizer palavra de autoridade, palavra de confiança. Porque como ele bem testifica aqui, ó, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Então ele tinha certeza daqui, para Deus nós somos o bom cheiro. Por quê? Porque Paulo ele não era essa pessoa no meio da comunidade dos irmãos, mas era em meio de tudo, aonde ele estava. Então eu acho que não queria atropelar a mensagem, mas eu acho que esse é o ponto que nós devemos trazer. Se nós temos realmente carregar esse estilo bom, estilo de vida, a nossa boa conduta não pode sair da comunidade cristã. Ela tem que ser em tudo. Até que as pessoas possam olhar para mim e dizer, rapaz, quem era o Sérgio? E rapaz, quem é o Sérgio hoje? Eu vejo mudança em ti. Rapaz, rapaz, não mudou nada, é a mesma coisa. Aí vem a questão. Mas, olhando dentro do contexto, realmente, o que ele realmente está querendo alegar. Veja aí, porque cada um de nós somos cristãos. Certo? Aqui ele não está realmente seguindo. O que você falou tem verdade. Mas dentro do contexto que ele está falando aqui, ele está falando que a nossa vida diária de filhos de Deus é uma só, um cheiro só. Sim, um cheiro só. E esse cheiro vai exalar para quem nos ouve, para quem nos vê. Certo? Então, aqui ele está falando também de transmissão, de mostrar aquela situação das pessoas, como levar a vida para aquela pessoa. E ela, ao mesmo tempo, ou aceitar a vida, ou desprezar a vida. Mas é bem interessante o que você falou, porque ele está falando para quem aqui também? Você quando o irmão falou aqui, ele está bem para que tu fala, que para falar no final, né? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Exatamente. Nós falamos de Cristo com sinceridade. Então, como de Deus, na presença de Deus. A sinceridade tem que estar na nossa vida. Na nossa vida. Por exemplo, ele não estava bajulando de maneira nenhuma ninguém. Era uma palavra só. E essa palavra só, ela tinha um peso. Que ela ia trazer vida ou morte para aquele que crê. Né? Se você dá uma olhada, lá onde Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho, né? Pregar as boas novas, pregar a minha morte, a minha sepultura, a minha ressurreição. Quem crê nesses fatos será salvo. E se batizar, o texto ele vai dizer, se batizar, será quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então, isso que você falou é exatamente dentro do contexto. Mas o texto está dizendo que a nossa vivência, o que nós levamos para a pessoa, o que nós levamos para o mundo, tem dois fatores. Ou nós vamos trazer vida ou morte. Aquela para a pessoa. Vai depender como a pessoa receber, né? Exatamente, o solo. Vamos colocar o solo. Mas é isso mesmo. O nosso cristianismo ainda tem que estar baseado aqui não. As pessoas lá, no meu trabalho, aonde eu estou, elas têm que viver essa coisa. Quer um conselho meu? Qual que tu acha se eu me juntar com fulano e tal? Se eu tiver... Eu tenho que usar a Bíblia, usar aquela palavra, como eu estivesse falando com a presença de Deus. Porque quem vai ser cobrado sou eu. Não, essa questão de você falar e trazer vida aqui, essa pô. O Mateus aqui, tudo deixa se eu tiver mentira, ele pode falar.
Quantas pessoas eu preguei essa oficina? Eu já falei. O Mateus recebeu, trouxe vida. Alguns estão ainda só escutando, mas eu não deixei não. Quem eu pegar ali, se a pessoa deixar, eu entro e falo. Mas essa não sei, muitas pessoas vai falar, vai falar, vai falar, e vai passar por despercebido. Só por uma falácia que para ele não vale a pena. Entendeu? E é cumprir para isso aqui. Se você realmente falar a verdade, as pessoas não veem a verdade. Mas se você falar a mentira, as pessoas vão ver a mentira e não vão querer me compreender. É tanto que com pessoas assim, pessoas que me deram confiança, me deram crédito, apesar de não ter trazido para a vida, mas tem pessoas hoje que chegam para ir para tratar assunto que às vezes eu fico assim pensando, rapaz, os caras querem pedir conselho de algum tipo de negócio, alguma coisa, para que eu possa dar uma orientação e mostre a pessoa. Porque deram crédito, deram confiança. E Veja veja, aqui, Cláudio, que por isso que está sendo falado, né? No 14, aqui, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar na igreja, né? E por meio de nós, né? Paulo fala, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do quê? Do seu conhecimento. Então, por meio de nós, é que nós vamos passar o quê? O conhecimento de Deus. É na pregação do Evangelho. Aí, ele fala o que? Porque para Deus, somos o bom perfume de Cristo. Nós, né? Nós aqui, os que se salvam. Os que se salvam. E os que se perdem, para eles, certamente, teve morte para a morte, né? Então, a gente vai falar, para alguns realmente vai trazer vida, né? Mas é através de nós, os que se salvam, que tem que se passar o conhecimento. É isso que Paulo quer dizer. Entendeu? Pode parar. E se você pegar capítulo 7, 8 e 9, ele vai dizer, olha, eu não vim atrás do tesouro de vocês não. Interessante, irmão, que às vezes a gente, tô falando de mim, né? Às vezes eu não quero pregar da forma verdadeira, por Dura, medo, né? não é nem duro, só verdadeiro, por medo às vezes de constranger a pessoa, né? E isso é ruim, não pode ser assim, né? Eu estava falando esse dia, o Wes lá, né? Tá lá que tá. Não é pregar com raiva, é mostrar tudo das Não, pessoas. deixa eu contar a Eu história. sei. Esses dias só colocando coisa de Maria, né? Aqui intercede, dentro dos escapulios. Eu vi, eu vi. Aí eu vendo assim, muito louco, aí mandei uns versículos bíblicos, né? Mas só. E falei, né? Ó, Maria foi uma grande mulher e uma grande serva do Senhor, né? Mas ela não tem o poder de interceder por nós, né? Não tem lá Romanos, né? Capítulo 8, e muitas passagens lá identificando que o único que tem poder de interceder e de falar por nós é Jesus Cristo. Aí eu mandei todas as passagens bíblicas e também explicando, né? Para poder. Para ele, por um momento, pode trazer né, uma raiva, não sei, né? Mas a gente tem que falar, né? A gente tem que falar. E eu peguei, mandei os textos bíblicos e também expliquei, né? Cada um, né? Para ele, né? Porque esse é o conhecimento que nós temos que passar, irmão. E às vezes nós se acovarda, não sei, né? Porque tem medo de falar, quer constranger aquela pessoa. Adulterar a palavra. Porque o texto ele está falando adulterar. Paulo ele fala, ele diz, olha, eu queria perder a salvação, não queria que você me tivesse a salvação. Então, como ele deixou lá para Timóteo, o Timóteo, cara, as duas cartas para Timóteo, não foi porque Timóteo queria abandonar o barco. Timóteo queria abandonar o barco. Ele disse, olha, toda escritura, quando ele fala toda escritura, não tinha ainda 1 Timóteo e 2 Timóteo, quando ele fala que toda escritura é o Velho Testamento. É inspirada por Deus. Ela vai ter a utilidade da sua vida. Então, essa a nossa situação. Se a gente deixar de falar realmente o que é preciso ser falado, a gente está negando
está deixando aquela pessoa morrer. Então, no próprio capítulo lá de 1 Timóteo, diz, olha, as pessoas estão se cercando de quem? De doutores que falam o que realmente eles estão querendo ouvir. Para fazer coceira nos ouvidos, acalentar o bichinho. Entendeu? Então, às vezes, a gente está querendo acalentar o bichinho e estamos deixando de fazer o que Deus está querendo que a gente faça. No momento que mostro palavra dura, essa palavra ela vai servir para mim, para minha condenação, para minha justificação. A palavra vai e volta. Essa palavra por isso que quem sabe vai ser mais o quê? Cobrado. Sabe mais, né? Exatamente. Então vamos lá para o capítulo 4. Quer falar uma coisa? Interessante. Pegando aí o vocês falou do rapaz de santo, né? Uhum. Às vezes eu me encontro pensando assim, que você ser cristão, você depende de muita coisa. Eu não sei se é porque eu comecei a entender a Bíblia sozinho, eu recebi um impacto muito grande. Sem ninguém me ensinar, né? Eu fui tendo conhecimento eu mesmo sozinho, sabe? Eu cheguei a me impactar com tantas coisas erradas que eu fazia na minha vida. E eu, desde eu novo, desde que eu entendi de gente, que eu admirava muito pessoas que tinham atitude. Atitude, entendeu? Porque ter a atitude na sua vida, você às vezes tem uma atitude na sua vida que você pode até perder sua vida. Não é nem um negócio financeiro, é a atitude mesmo, de ir para frente, de reagir, não ficar no balanço. No correr da caminhada cristã, eu estou vendo que a coisa mais importante no ser humano abaixo de Deus é você ter atitude. Analisar, pedir a Deus, ver se aqui está certo e meter o peito e fazer. Entendeu? Por que eu digo isso? Porque se eu não tivesse atitude, o que me impactou na palavra, eu não estava aqui. Eu não estava aqui, porque eu ficava morrendo de medo de ser cristão e voltar ao mundo. E eu me senti envergonhado. Que é a coisa mais que eu, desde o novo, eu gosto de passar, é vergonha. Porque a vergonha é um bocado de medo. E na época que eu me batizei, eu orava a Deus todo dia que eu chegava lá, eu orava a Deus. Uma vez eu estava na igreja do Zé Lá, o irmão Raimundo disse, eu tenho 5 anos de cristianismo. Eu tinha acabado de me batizar, eu tinha tanto medo de voltar que eu dizia, ô Senhor, tomara que eu chegue ainda essa data. E esses dias eu tinha orado já descendo a Deus, porque esse mês de agosto que vai entrar aqui, vai fazer uma década, se eu ainda for vivo agora, no dia, se eu não me engano, foi no dia 7 de agosto que eu me batizei. De 2017. Esse ano, se eu for vivo, mas agora, amanhã, né, dia 1º, fecha uma década, ou seja, 10 anos. E eu não sei, eu acho que uma coisa que eu sei na cabeça é uma vitória muito grande, porque eu vou dizer que eu fui perfeito em uma questão de sexo, isso aí tá mentindo, né? Mas eu vim perseverando, porque você ter a perseverança em não praticar ela, você não vai longe, não. Você tem que ter e praticar. E graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter passado por esses 10 anos, né? Eu vou fazer 60 anos e a estatística do ser humano é 75, estoura 80. Eu tenho aí mais 30 e
vencido, já eu já vinha vencido. É isso mesmo. Então, nós estamos vivendo essa nossa vida, como o irmão falou, a gente é cristão. Mas a nossa luta, ela vai ter luta. Né? E a gente não tem que ter pré-julgamento. Mas é carregar esse caminho. E aí a gente vai ter que realmente o que Paulo estava fazendo aqui? Estava também pedindo misericórdia à igreja pelo aquele irmão que foi expulso dela lá no 1 Coríntios. Ele estava também pedindo por esse irmão. Então a gente tem que estar saindo pelo julgamento, mas falar a verdade. Eu não sei o que está passando na mente da irmã, não sei, mas Deus, ele tem mensagem para falar. E lá, aquela pessoa vai se consertar ou não vai se consertar. Então é assim a nossa vida. Capítulo 4, vamos lá, quem pode ler, versículo 1 em diante. Tem alguma coisa a apresentar, irmão? Aí ainda, capítulo 2, do 14 ao 17. Capítulo 4? Capítulo 4, versículo 1 em diante. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Deus. Porque Deus, por amor de Jesus. 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o entendimento aqui, nós temos esse dom, não é pelas nossas forças, mas é pela misericórdia que ele teve em cada um de nós. Então, ele fala que o que nós devemos ter também? Misericórdia. Misericórdia. Ó. Mas como? Rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não em astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Devemos estar firmes, procurando sempre essa firmeza. E antes nos recomendamos a consciência de todo homem. Aonde que a gente entra? Na consciência disso. Mostrando a unha. Aí aquela pessoa ela vai ter duas linhas de pensamento. Por exemplo, o Elton, ele sempre conversava comigo. Ele disse que queria se entregar
Mas ele via tudo que o mundo, ele sabe, eles tinham que deixar para trás. Então, a palavra de Deus entrou na mente e ficou fazendo uma cirurgia. Ficou dividindo, mostrando a situação que ele estava. E é por isso que a gente tomamos o quê? Uma decisão de Deus, né, tirar a gente das trevas, nos iluminar e nos dar vida. Porque ele vem dizendo que Deus, antes de nos recomendamos a consciência de todo mundo na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, é a verdade que vai fazer a separação. Vai fazer a separação. Porque nós sabemos que nós estamos no mundo, todo mundo é cristão. Todo mundo é cristão. Então, nós estamos vivendo num mundo que todo mundo é cristão, ou todo mundo vai ser salvo, ou nós estamos perdendo tempo. Porque existe só o corpo, existe só o Senhor, existe a nossa fé. E nesse contexto aqui, Paulo ele fala que como ele bem falou aqui no finalzinho, né, que ele não adultera a palavra de Deus. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus desse século? É o Deus que ofereceu tudo a Cristo Jesus. É aquele Deus que é o dono, né, de tudo aquilo. Então, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para não vir para nós. O que Satanás ele está fazendo? Então, é como eu estava falando, que quando o autor ele viu a salvação, mas o velho homem também pensou na vida mundana. Que a vida mundana é prazerosa. É uma vivência, aquela vivência saborosa. Mas ela conduz o homem totalmente à perdição e à ruína. Então, Paulo, ele fala que ele não andava em astúcia e nem adulterando a palavra. Ele falava o que tinha que ser falado. E vivia o que tinha que ser vivido. Então, se a gente olhar a vida de Paulo e o nosso cristianismo hoje, eu mandei aí um vídeo, não sei se vocês assistiram, povo na Nigéria. Os pessoal chegaram e meteram bala na igreja, e os irmãos lá ficavam cultuando. Isso está acontecendo. E nós somos cristãos. Nós temos a liberdade ainda. Porque nós sabemos que esse mundo está sendo dirigido pelo príncipe da potestade do ar. E Deus, através da palavra, através de Jesus, Ele está conduzindo cada um de nós. Conduzindo cada um de nós. Então nós estamos, irmão, no momento que as coisas estão acontecendo. Aqui, o Deus desse século, ele cegou o entendimento daquele povo naquela época para não crer no Evangelho. Para não crer. Então, o Deus desse século, ele está trabalhando. Nós estamos vivendo no mundo espiritual.
estamos no mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, se eu te amo, eu vou falar o que é preciso. Certo? Mesmo jeito. A gente vai falar a mesma linguagem. A gente vai se corrigir. Porque se a gente não se corrigir, como foi tirando aquele cântico, né? Nossa mão. Nós não estamos entrando nisso. Isso é que é difícil. Né? Por exemplo, nós estamos com capacidade de passar o que aqueles irmãos, que a gente não sabe nem qual igreja está passando. Nós dizemos que são uma igreja de Cristo. Mas a gente não pode ter cautela no que vai falar. A gente tem que falar o que é preciso para nós, a nossa vida cotidiana. Por exemplo, nós somos cheios de vícios. Esses vícios eles têm que ser tirados. Vou deixar ele. Senhor, e eu não sei se eu vou começar. Estou alegando com ele. Amém. Você não entendeu nada. Mateus. Quer falar? Não pode falar. Mateus vai falar. É porque eu só não entendi muito o versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor e a nós mesmos como servo por amor de Cristo. Aqui Paulo está falando, nós não damos testemunho de nós. Um exemplo, né? Nós não damos testemunho de nós, não falamos de nós. Mas nós falamos de Cristo Jesus. Aquele que foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É isso que ele está falando, entendeu? Não estou pregando de mim. É tipo assim, para ficar mais fácil, eu não estou falando de mim, Paulo falando. Estou falando de Cristo. É de quando a pessoa diz assim, ó, Deus me transformou, eu era isso, eu era aquilo, está pregando Cristo ou isso? Pronto. Compreendeu? Sim. Por exemplo, eu vou pedir o Mateus. Mateus, vai lá na frente dar seu testemunho para o povo ser salvo. Você vai lá e só, né? Eu bebi assim, eu bebia, eu me drogava. Eu estou usando. Só para eu era ladrão de banco, de negócio tudo. Sabe? Não, mano. Aí tu fala tudo de tu, mas fala de Cristo. Está esquecendo de Cristo. E aí? Isso aí acontece. Isso aí é o quê? É fundar a palavra. Mas se chegar lá, ó, Cristo, aí crucificado, me salvou, pode me salvar, também, ele está pregando Cristo. Entendeu? Sim. Sempre fácil e rápido. Não estou em hora? Olha. Señor Dios, obrigado por este momento que estamos aquí loando a nuestro Dios y aprendiendo siempre la palabra del Señor, que ela siempre es buena. Aprender del Señor siempre una lección buena, que siempre fica un poquito grabado en nuestra memoria. Todo eso agradar a nuestro Dios. En nombre del Señor. Amén. Amém. Pega só um pouquinho. Aí pega lá um mistério, pega uma grávida desse lado. Agora não, agora nós vimos.